Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 103 da nossa jornada, dia 13 de abril, e seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Levítico 17, Salmos 20 e 21, Provérbios 31 e 1 Timóteo capítulo 2. Hoje veremos um ciclo espiritual completo: oração, confiança, resposta e gratidão. Pare um tempo do seu dia e tenha o seu secreto com o seu Deus. Permita-lhe revelar segredos ao seu coração. E sem mais delongas, Levítico capítulo 17. Aqui Deus estabelece algo muito sério. Ninguém poderia sacrificar animais de qualquer forma ou em qualquer lugar. Tudo precisava passar pelo sacerdote e pela tenda do encontro. Uma coisa que me intriga é por que Deus fala com Moisés e não com Arão? Ele era o sacerdote na época, o responsável pela mediação do culto. Mas Moisés, ele era o líder e profeta. E acima de tudo, o amigo de Deus. Ele tinha intimidade e direção. Arão, o sacerdote, executava o culto, mas Moisés, o profeta e amigo de Deus, recebia a direção. Isso me mostra que a posição de nada vale se não tiver intimidade. Além de qualquer título, eu quero ser a amiga que Deus direciona para o que Ele deseja realizar aqui na terra. Quero ser a amiga que ouve os segredos do coração do Rei dos Reis. E um ponto importante do capítulo é a questão do derramamento de sangue. Por que era tão sério? Derramar sangue sem apresentar a Deus levava a culpa, pois o sangue representava a vida, e a vida pertence a Deus. Matar um animal não era só algo comum naquela época, tinha uma implicação espiritual. Se alguém fazia isso fora do sistema que Deus estabeleceu, estava tratando a vida como algo comum e ignorando a autoridade de Deus sobre ela. O verso 7, ele é forte. Deus diz: não oferecerão mais sacrifício aos demônios. Israel vinha de um contexto onde povos faziam sacrifícios a espíritos, demônios, no campo aberto. Isso incluía práticas idólatras e ocultas. Então, o que Deus está dizendo é que todo sacrifício fora da presença abre espaço para a idolatria. E juntamente com isso vem a proibição de comer sangue. A vida da carne está no sangue. E Deus diz que o sangue aponta para a substituição. Alguém paga pela vida do outro. Por isso era algo separado para Deus. Deus é quem define como nos aproximamos dele. Não dá para viver do nosso jeitinho. A vida, ela é sagrada e tudo precisa ser centralizado em Deus. E para nós, algo que é verdadeiro e podemos aprender com Levítico é que quando tiramos Deus do centro, outras coisas ocupam esse lugar, que possamos seguir conforme a vontade do nosso Deus. Indo agora para Salmos, capítulo 20 e 21. Esses dois salmos funcionam como um ciclo espiritual completo. O Salmo 20, antes da batalha, é a oração. E o Salmo 21 é depois da vitória, a gratidão. No capítulo 20, o povo está intercedendo pelo rei antes da batalha. E é muito forte porque não é uma oração qualquer, é uma oração baseada em confiança em Deus. Se você quer ajuda para orar, aprender a orar, esse salmo é ótimo para isso. E eu quero declarar essa oração sobre a sua vida hoje. Eu oro para que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó te proteja, que do seu santuário Deus envie socorro e que desde Sião Ele te sustente.
que Ele se lembre de todas as suas ofertas e sacrifícios, que Deus te conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo nos mostra que podemos orar com expectativa, porque Deus ouve, sustenta, Ele age. Davi diz ainda que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor. Naquele tempo, carros e cavalos representavam um poder militar, mas Davi declara que sua confiança não está no que ele vê, está em Deus. Hoje, não são carros e cavalos, mas dinheiro, posição, controle, estratégias. Mas a pergunta é a mesma: onde está a nossa confiança? E já em Salmos 21, ele está agradecendo pela vitória da oração que ele fez no Salmo 20. Aqui não é mais oração, é testemunho. Deus respondeu, Deus fez, Deus entregou. E olha que lindo, o que foi pedido no Salmo 20 aparece como resposta aqui no verso 2. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração. Davi deixa claro que a força vem de Deus, a vitória vem de Deus, a honra vem de Deus. Nada ali foi conquista própria. Davi fala com uma confiança impressionante. Não há o que temer, não há plano do inimigo que prospere, porque o próprio Deus cuida da situação. Isso é uma fé baseada em quem Deus é. Para hoje, ore antes, confie durante e reconheça o Senhor depois. Esse é o ciclo de quem vive com Deus. Quem confia em Deus antes da batalha, reconhece-o depois da vitória. E partindo para Provérbios, capítulo 31, é um capítulo que traz 2 ensinos muito práticos: liderança e caráter. Ele começa com conselhos da mãe de Lemuel. Embora a Bíblia não identifique o rei Lemuel, a tradição judaica sustenta que era um nome poético para Salomão. Essa mãe orienta sobre responsabilidade. Ela diz que o vinho não convém aos reis, porque pode tirar a lucidez e fazer com que eles se esqueçam da lei e pervertam o direito, especialmente dos mais fracos. Quem tem posição de liderança precisa estar atento, consciente, firme, porque suas decisões afetam outras pessoas. Depois vem a conhecida descrição da mulher virtuosa. E é preciso entender uma coisa: não é uma cobrança de perfeição, mas é um retrato de valores. É como se fosse um conjunto de características que revelam uma vida construída com sabedoria. Essa mulher é alguém em quem se pode confiar. Ela é trabalhadora, diligente, cuida da casa, também negocia, administra e pensa no futuro. Ela é forte, organizada, generosa com os necessitados, sábia nas palavras, não vive na preguiça e não age por impulso, mas constrói com constância. O ponto central não está em tudo que ela faz, e sim em quem ela é. O texto deixa claro: enganosa é a beleza e passageira ela é, mas a mulher que teme o Senhor será louvada. Ou seja, o verdadeiro valor não está no exterior nem nas habilidades, mas no relacionamento com Deus. É o temor do Senhor que sustenta todo o restante. No fim, vemos uma vida que gera fruto. Ela é reconhecida, respeitada e honrada, não porque buscou isso, mas porque viveu de forma íntegra. E para finalizar o dia de hoje, 1 Timóteo capítulo 2, Paulo começa direto e reto. Antes de tudo, Timóteo, oração. Nós vimos isso em Salmos agora. Paulo não coloca nenhuma estratégia, conhecimento ou posição em primeiro lugar. Ele coloca a oração. E não qualquer oração. Ele coloca súplicas, intercessões, ações de graças por todas as pessoas, inclusive autoridades. Isso é muito forte porque mostra que o reino de Deus se move a partir de corações que intercedem.
e muitas vezes até por quem a gente não escolheria orar. O objetivo disso é claro: vivermos uma vida tranquila, piedosa e alinhada com Deus e cooperarmos com o desejo dele, que todos sejam salvos. Paulo declara que há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, e isso não é relativo, é absoluto. Não existe outro caminho, não existe outro intermediário, não existe outro nome. Mas que isso? Todos os caminhos levam a Deus? Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia deixa claro que existe um caminho, um mediador, e este é Jesus, quem reconcilia o homem com Deus, apenas o caminho, a verdade e a vida. E Paulo reforça o porquê, porque foi ele que se entregou como resgate por todos. O acesso que hoje temos a Deus já foi pago, já está tudo certo, é direito teu e veio por Jesus. Trocando de assunto, Paulo começa a falar das mulheres. Além de falar para elas se importarem mais com a beleza interior do que a exterior, pois a verdadeira beleza está nas obras e no caráter, ele traz um ponto importante e uma possível fala polêmica em relação às mulheres. Ele traz sobre o silêncio, o ensino e a autoridade. Mas é preciso entender isso com equilíbrio e clareza. Essa é uma parte muito sensível e precisa ser entendida corretamente. No contexto da época, havia desordem no ensino, pessoas ensinando sem base e havia uma necessidade de organização na igreja. Paulo não está diminuindo o valor da mulher, mas está estabelecendo ordem no ensino e liderança naquele contexto específico. O próprio Novo Testamento mostra diversas mulheres ensinando, servindo, sendo usadas por Deus. O princípio aqui neste livro é ordem, maturidade e postura correta diante de Deus para todos. Em resumo, este capítulo nos traz que a oração é a base de tudo, que Jesus é o único mediador, que Deus olha o coração, não a aparência, e que vida com Deus exige ordem, maturidade e coerência. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje, pela Tua palavra. Nos ensine a orar a cada dia mais. Que Salmos 20 hoje seja um espelho de como é uma oração baseada em fé, em coragem, em ousadia, em um Deus que faz. Pai, que assim como vimos em Timóteo aqui neste capítulo, que possamos orar por tudo, antes de tudo, antes da batalha, aguardar durante, te reconhecer depois, que possamos interceder por todas as pessoas e causas, que antes de conquistar no natural, possamos conquistar no espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esses áudios. Eu oro agora profetizando, ó Pai, que alcance corações, que alcance pessoas que precisam, que chegue até os teus filhos, até as tuas ovelhas que estão perdidas, ó Pai. Use cada um que escute os áudios para encaminhar para aqueles filhos que necessitam. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje, viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 104 da nossa leitura.